Trump considera inaceitável resposta do Irão ao plano dos Estados Unidos. Entre as exigências de Teherão estão o fim das sanções e reparações de guerra. Trump inicia quarta-feira visita de Estado à China. Comércio e guerra no Irão devem dominar conversas com Xi Jinping. Vários passageiros retirados do navio de cruzeiro afetado por um surto de antavírus já começaram a ser repatriados. Vladimir Putin diz que a guerra com a Ucrânia pode estar a chegar ao fim e deu a entender que pode haver negociações com a Europa e Kiev. O presidente dos Estados Unidos rejeita a resposta do Irão à mais recente proposta da Washington para pôr fim à guerra. Numa publicação na plataforma online Truth Social, Donald Trump classifica-a como totalmente inaceitável. Trump não deu mais detalhes, mas numa publicação anterior tinha acusado o Teherão de brincar com os Estados Unidos há quase 50 anos. A posição da República Islâmica foi remetida à Casa Branca através de mediadores paquistaneses no domingo. Segundo a televisão estatal iraniana, o regime dos ayatollahs recusou o plano de tréguas porque insiste em reparações de guerra por parte dos Estados Unidos. Além disso, exige a soberania total do Irão sobre o Estreito de Hormuz, o fim das sanções e a libertação dos ativos iranianos apreendidos. É o mais recente revés nos esforços diplomáticos para resolver o impasse no Golfo Pérsico. Donald Trump inicia na quarta-feira uma visita de Estado de 3 dias à China. O comércio mundial e a guerra no Irão são dois dos tópicos que Trump deverá discutir com o homólogo chinês Xi Jinping. Espera-se também que o líder da Casa Branca exorte Pequim a usar a influência que tem junto do Irão para pressionar o regime dos ayatollahs a chegar a um acordo com Washington. A visita à China será a primeira de um presidente dos Estados Unidos em quase uma década. Trump foi o último a lá ter estado em 2017. A segunda deslocação a solo chinês estava prevista para o início deste ano, mas foi adiada devido ao conflito no Médio Oriente. Embora Trump tenha elogiado o relacionamento institucional com Xi, a China e os Estados Unidos continuam em desacordo sobre várias questões-chave, como as tarifas comerciais e as relações de Pequim com o Irão e Taiwan. A visita incluirá um banquete de Estado e uma ida ao Templo do Céu. Os passageiros a bordo do navio de cruzeiro afetado pelo antavírus ancoraram ao largo de Tenerife no domingo e começaram já a ser repatriados. Algo que ocorre depois de terem morrido 3 pessoas a bordo da embarcação, com outros a terem ficado doentes devido ao vírus que normalmente se propaga entre roedores. Segundo o governo espanhol, cerca de 14 cidadãos do país que seguiam no cruzeiro foram os primeiros a ser transferidos para um hospital em Madrid, onde ficarão em quarentena. Seguiram-se outros voos com os passageiros a serem transportados por aviões com destino à França, Países Baixos, Canadá, entre outros. O último voo de repatriamento deverá partir para a Austrália na segunda-feira. A Organização Mundial da Saúde diz que todos os passageiros do navio serão classificados como contactos de alto risco. Ainda que acrescente que o perigo para o público em geral e para a população das Canárias permaneça baixo. Em Itália, as autoridades afirmam que pelo menos 4 pessoas estão sob vigilância. Um dia após a formação do novo Parlamento e da tomada de posse de Peter Magyar como primeiro-ministro, milhares de pessoas reuniram-se em Budapeste para celebrar o Dia da Europa. A 9 de maio de 1950, no aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, foi promulgada a Declaração Schuman, que lançou as bases para a comunidade hoje conhecida como União Europeia. Exatamente 76 anos depois, o novo primeiro-ministro tomou posse na Hungria, o que irá, sem dúvida, transformar a controversa relação entre Bruxelas e Budapeste. A mudança de governo também deixou a sua marca no Dia da Europa. Mindannyian nagyon boldogok vagyunk, de én nem jöttem ki korábban a Európa-napra, szóval nem tudom összehasonlítani, de igen, azért érezhető ez a jó hangulat szerintem, főleg a tegnapi nap után. Én nagyon örülök neki, őszintén szólva, és úgy érzem, hogy egy sokkal lelkesebb és motiváltabb közeg van, már csak amiatt is, hogy van esélyünk újra elindulni a közös úton ugye Európába, szóval így mindenképpen azt mondom, hogy motiváltabb a társaság.
Os organizadores prepararam várias iniciativas, incluindo concertos para o Dia da Europa, mas tal como manda a tradição, a celebração teve início com uma corrida. Vladimir Putin disse este sábado que a guerra com a Ucrânia está a chegar ao fim e que está disposto a reunir-se com Volodymyr Zelensky se as conversações tiverem como objetivo a conclusão de um acordo de paz a longo prazo. Falando no desfile anual do Dia da Vitória, na Rússia, Putin disse estar disposto a negociar novos acordos de segurança para a Europa e sugeriu o nome do antigo chanceler alemão Gerhard Schröder como possível parceiro. Раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Герой Российской Федерации, генерал-полковник. O desfile do Dia da Vitória deste ano foi significativamente reduzido devido ao conflito. Teve lugar depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado um cessar-fogo de 3 dias entre ambas as partes. Moscovo e Kiev trocaram acusações de violações, com a Ucrânia a relatar quase 150 ataques russos no sábado. A Eurovisão começou no domingo em Viena, com milhares de fãs a chegarem à cidade antes da grande final, marcada para o próximo fim de semana. Na cerimónia de abertura, todos os concorrentes passaram pelo tradicional tapete turquesa durante a tarde. A Finlândia é apontada como uma das favoritas do público este ano. Os instrumentos costumam ser pré-gravados, mas os organizadores abriram uma exceção para permitir que a equipa finlandesa toque ao vivo. The feeling, it has to come from here, from the heart, and we have this story, it's a duet, which comes from stories we have really experienced these things for real in life. Este ano a competição decorre num clima de polémica, com boicotes por parte de Espanha, da Irlanda, Islândia, Países Baixos e Eslovénia. Os países recusam-se a participar no concurso, uma vez que a Eurovisão permite a participação de Israel, apesar das críticas sobre os crimes cometidos em Gaza. Ich glaube, es ist eigentlich eine Veranstaltung, die Europa zusammenführen soll, und es ist eine Veranstaltung, in der wir immer herrlich mit allen Leuten aus allen Regionen gefeiert haben. Das ist ein bisschen schade, dass das derzeit so schwer möglich ist. A Eurovisão é um dos maiores eventos musicais do mundo, atraindo milhões de espectadores. A final acontece no dia 16 de maio. Enquanto as ruas de Teherão se enchiam de cartazes anti-americanos no contexto da situação de conflito no Médio Oriente, muitos iranianos optaram por visitar uma exposição contra a guerra num dos principais museus da cidade. A exposição, intitulada Arte e Guerra, apresenta obras de Roy Lichtenstein, Robert Indiana e James Rosenquist. Estas peças, criadas no estilo da pop art dos anos 60, foram todas selecionadas pela temática antibélica. این نمایشگاه هنر و جنگ نمایشگاهیه که یه طورایی این حس رو به مخاطب منتقل میکنه که با وجود اون جنگ، با وجود تمام سختی‌هایی که آدم‌ها میگذروننش، این هنره یه راه فراریه برای اون فشاری که به همه وارد شده. بخش اصلی کارا خب مال آرتیستای آمریکایی بود و این نگرششون که جنگ رو به سخره میگیرن. هنرمندای آمریکایی خیلی به طرز جالبی جنگ رو به سخره میگیرن همیشه. As obras provêm da importante coleção de arte moderna norte-americana e europeia do museu, adquirida na década de 70 por Farah Pahlavi, esposa do antigo Shah. É uma visão que causa arrepios aos visitantes há séculos. Na igreja do mosteiro de Banz, no sul da Alemanha, 4 esqueletos repousam envoltos em seda e pedras preciosas. Conhecidos como os santos das catacumbas, estes restos mortais foram trazidos de Roma durante o final do século XVII e o século XVIII para elevar o estatuto do mosteiro bávaro. Os responsáveis pela igreja admitem que a visão pode ser assustadora, com órbitas oculares vazias que parecem fixar o olhar nos vivos. Es war am Ende des 30-jährigen Krieges.
Das war ja eine schreckliche Zeit. Da ist ja 3/4 der deutschen Bevölkerung einfach umgekommen. Durch Kriege, Seuchen etc. War schrecklich, auch hier. Und da hat man versucht, durch den Barock das Tor zum Himmel zu öffnen. Deswegen wurde das alles so schön gestaltet. Man wollte einfach, das war eine Flucht, ja, aus der Gegenwart, die oft so schlimm war. Und deswegen hat man auch diese gruseligen Skelette einfach schön drapiert und möglichst lebendig dargestellt. Estes corpos santos ficam fora de vista durante a maior parte do ano, escondidos atrás de painéis de madeira. Só são revelados em ocasiões especiais, como o Dia de Todos os Santos, servindo como uma lembrança de uma época em que as relíquias eram o símbolo máximo do poder espiritual. For many fans here in Qatar, nights like this offer a sense that life is slowly beginning to settle again. The Emir Cup final brought thousands together for one of the biggest occasions in the country's football calendar. Alhamdulillah, life became normal than before and easy to go everywhere in Doha. Everything is safe. For a lot of people here tonight, it's not even just about the football. It's really about having nights like this again. Fans back together, packed stands, and an atmosphere a lot of people here say they've missed. Well, this is something really good to have everything back in the same order. If you go back to the league itself, you can see that the fans, they were attending the league matches, even the knockout stage of the Emir Cup. Today is one of the biggest, the cherry on the cake. Inside the stadium, fans kept the noise going throughout the night. And after the final whistle, many stayed behind celebrating as Al Gharafa lifted the Emir Cup. Mohammed Alashi, Your News, Doha.